Bom dia, segunda-feira, para a glória de Deus. O nosso dia hoje vai ser para quem? Para a glória de Deus. Assim eu já determino na minha vida e na sua vida. Você precisa dizer um amém aí, tá? Bom dia, que a boa vontade do Senhor se renova a cada dia. E hoje eu quero começar aqui com um louvor e em oração, tá certo? Pra meditar hoje, ó. Cadê? É ele. Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça e nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Paizinho amado, Pai querido, obrigada por essa oportunidade de estar aqui sentada à mesa, Pai, para falar da Tua palavra, para falar do Teu amor, Senhor. Ó Pai, esteja comigo nesse momento, esteja com elas também, Senhor, para que a gente possa começar uma semana abençoada e cheia do Teu amor, cheia da Tua palavra, cheia da Tua presença, Senhor. Eu clamo pela Tua presença hoje aqui, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos embora começar mais um devocional aqui comigo, né? Uma ajudando as outras, né? Nossa série. E hoje, o nosso tema é: como está aí o relógio da sua vida? Deus tem me dado temas para trazer aqui para vocês e esse é o tema de hoje: como está o relógio da sua vida? Imagine aí que nós temos um relógio. Aqui na minha frente tem um relógio com data e hora de quando eu não vou mais pertencer a esse mundo. Digo isso com seus filhos, com seu marido. Cada pessoa tem um relógio e a gente consegue ver nitidamente a hora que aquela pessoa vai partir, não vai mais estar com a gente. E isso me fez pensar muito no dia de hoje, que a gente vive na correria. Esse devocional vai mexer muito comigo, porque eu costumo falar muito sobre correria, né? Porque realmente a minha vida tem um processo, mas eu não quero nem falar mais sobre esse assunto, porque Deus está me tratando. Correria. E aí a gente se depara com os nossos filhos crescendo, aquele dia se findando, e às vezes você não tem nem sentado à mesa com aquela pessoa, não tem valorizado aquela pessoa, não tem falado com aquela pessoa porque você está na correria. E essa palavra tá me pegando muito. E eu sei que Deus quer falar com a gente. Nós vivemos num mundo que tudo é muito rápido. Tudo tem que acontecer assim, ó. Falo aqui nessa era de rede social que as pessoas se cansam de ver um vídeo de 1 minuto. Se cansam de ver um vídeo de 1 minuto, não querem. Tem que prender a atenção. Vejam mesmo como a gente tá vivendo. Então, nessa era de rede social, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, que tudo está sendo normalizado, normal, nós vamos sendo consumidos por muitas coisas na rede social. E quando a gente vê, a gente tá ali, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas consumindo coisas, lixos, entulhos o dia inteiro. E o que você tem feito no seu tempo? E para a nossa meditação, o nosso texto base, que toda vez eu uso, está aqui, ó. 2 Pedro, versículo 3, capítulo 8.
Todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para vocês refletirem hoje, né? Porque às vezes a gente fala, tô sem tempo, tô na correria, mas muitas vezes a gente tá passando o dedo nas redes sociais, consumindo lixos, entulhos que não nos convém, que não nos alimenta, que só deixa a gente mais perturbado. Eu tenho notado muito isso, muito estresse, muita correria durante o dia, mas a gente só se consome de coisas que não convém a gente. No vídeo passado eu falei que eu estou faminta da palavra do Senhor, e é o que eu estou fazendo. Estou aproveitando essa fome para me alimentar da palavra do Senhor. Já terminei um livro aqui. São 4 livros da Bíblia que eu terminei. Terminei Deuteronômio hoje e vou iniciar Josué. E eu quero me debruçar na palavra de Deus, porque eu estou faminta. Eu quero aproveitar essa oportunidade e não ficar me alimentando de entulhos, de lixo, porque tudo aquilo que a gente assiste, consome, a gente está comendo. E quem come entulhos e lixo, com certeza não está saudável. Só está se alimentando de besteiras. Então, deixo aqui para vocês. Cuidado com o que você está vendo na rede social. Cuidado, porque você está ainda mais. Além de tempo que você está perdendo com a sua família, com seus filhos, com o seu trabalho, de estar fazendo algo melhor, você está se alimentando de entulhos. Porque os seus filhos estão crescendo, seu marido precisa de você, sua casa precisa de cuidados, e você está sentado no seu sofá, sem fazer nada, só engolindo entulhos. Dói, né? Porque isso machuca, acho que quase todo mundo que está aqui, minha gente. E isso me dói muito também, porque às vezes eu me pego, às vezes não, todos os dias eu me pego 1 hora no dia mexendo em entulhos, revirando entulhos. E eu não quero isso pra minha vida. Então vamos reciclar, vamos ver o que a gente consegue mesclar nesses conteúdos, para que nosso dia seja para a glória do Senhor. E parar de dizer que estamos na correria, porque às vezes a gente nem está na correria. E continuando aqui, versículo 9 agora. O Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O que é que eu cheguei aqui nessa conclusão? Que Deus está sendo paciente com a gente. Eu acho que Ele olha pra gente assim lá de cima e fala assim, meu Deus do céu, mas de novo, Senhor, tenho tanta coisa boa para essa pessoa. Eu queria tanto que ela florescesse, mas eu estou tendo paciência. Deus tem paciência com a gente. Mas a gente precisa ter uma colocação, a gente precisa sair do lugar de buraco, de entulhos, né? Para que Deus faça o propósito dele na nossa vida. Ele não quer que ninguém pereça. Deus não quer. Mas Deus também, eu tenho muito temor ao Senhor. Porque Deus também, Ele é disciplina. Ele é amor, mas Ele é disciplina. Ele vai disciplinar a gente. E às vezes vai doer. Às vezes dói lá no fundo do nosso coração. Então é isso, gente. Vamos saber o que estamos fazendo durante o nosso dia, porque o relógio da gente tá, rodando. E todos os dias ele tá lá rodando, ele não para. E cada um de nós tem hora marcada para deixar esse mundo. Então que a gente possa tratar bem nossos parentes, nossos amigos, nossos filhos, maridos, porque a gente não sabe do dia de amanhã. Cuidar mais deles, estar mais na presença deles. E deixar de comer e engolir entulhos. E continuando aqui no versículo 10. Entretanto, o dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus desaparecerão ao som de uma terrível estrondo. E os elementos desintegrarão
pela ação do calor. A terra e toda a obra nela existente serão expostas ao fogo. Entretanto, o dia do Senhor, que o Senhor virá, ele virá como um ladrão. É assim, ó, rápido. E se você estiver distraído, meu amigo, grande vai ser. Não se distraia com os entulhos da vida. Não se distraia com vidas perfeitas na internet. Não se distraia com as raposas que há, as armadilhas que tem também. Não só na rede social, mas no seu convívio. Cuidado com as raposas. Cuidado com as raposas. Deus quer falar muito com você nesse devocional, porque é forte. Quando a gente se fala de tempo, tempo é precioso para o Senhor e Ele está te esperando. Como se diz aqui, ó, Ele está paciente te esperando, mas o tempo corre. E às vezes aquilo que a gente quer tá lá na frente e a gente tá indo ao sentido dele, mas com uma distração de entulhos, a gente volta lá pro começo. É forte, muito forte. E agora a gente vai para Efésios, tá? Efésios, versículo 5, tá? Capítulo 5, versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Mais um versículo para a sua meditação. Efésios 5, versículo 16. Aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Os dias são maus e a gente tá perecendo nesses dias. A gente tá deixando-se levar pela multidão. Deixando-se levar, porque a gente vive numa comunidade. Vamos dizer que a rede social é uma comunidade e que ali a gente vai se alimentando daquilo e que o mundo é mau. O mundo quer que a gente acredite nele, nas mudanças dele. Ah, agora é assim. Agora é assado. E todo mundo indo naquele sentido. Ontem o pastor pregou uma pregação assim, de arrepiar. Enquanto a multidão estiver indo para lá, você vai vir para cá. Você vai remar contra aquela multidão. Porque não é lá que Deus te quer, não. Não é lá que Deus te quer. E no versículo 17 diz assim: portanto, não sejais faltos de juízos, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. Ainda é tempo de você compreender qual a vontade do Senhor na sua vida. Todo mundo, minha gente, eu sou filha, eu sou herdeira, não tenho sangue azul de gente, de família rica, não sou, mas eu sou filha do Deus mais poderoso. Ele me escolheu e escolheu você. Cada um tem os seus dons e Deus te escolheu. E aqui diz, portanto, não sejais faltos de juízo, não seja, mas buscai compreender qual a vontade de Jesus em sua vida. É forte, gente, mas a gente precisa ter identidade no Senhor para poder compreender sobre esses versículos e sobre o que Ele quer falar aqui com a gente. Entendesse? E, gente, para finalizar nosso devocional, muitas vezes acabamos não agradando a todo mundo quando a gente costuma a contar testemunhos por aqui, né? Porque alguém ainda está magoada. Mas eu digo a vocês uma coisa, aqui é tudo sobre o Senhor, nada é sobre mim, nada é sobre mim. E na caminhada com o Senhor é isso, a gente não pode desagradar o Senhor, mas as pessoas desagradáveis vão ficar. Gente, que Deus abençoe demais o dia de vocês, a semana de vocês. Não deixem de assistir aqui, de compartilhar. O primeiro devocional foi um sucesso, mas eu sei que vai caindo o número de pessoas assistindo. E para mim tudo bem. Que aqui esteja realmente as pessoas que Deus queira falar, que Deus queira transbordar na vida. E tá tudo bem também. E eu estou seguindo aqui o propósito de Deus na minha vida, que é compartilhar com vocês pequenas coisas que Deus tem feito na minha vida, né? E que o seu dia seja abençoado, transbordado de amor.
E segunda que vem estou aqui de novo com um tema novo para que a gente possa aprender juntas. Pode deixar um comentário aqui, estarei sempre lendo e orando pela vida de vocês, tá certo? Que Deus abençoe demais o lar de vocês e a casa de vocês. Cheiro!